Eu vou falar com você aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 29, sobre quanto vale quem você ama. Quanto vale quem você ama? Nós vamos entrar aqui na história de um homem chamado Jacó. O que aconteceu com Jacó? Você sabe que o Jacó, ele comprou o direito de primogenitura do irmão dele, o Esaú. E ele depois engana o pai, vestindo as vestes do irmão, para receber a bênção. E ele recebe a bênção, o irmão fica revoltado, deseja matá-lo. Está lá planejando, arquitetando isso. O Jacó então pega e ele foge. E ele vai lá para as terras do tio dele, o Labão. Quando ele chega nas terras do tio, ele está lá junto com o tio dele. O tio dele tem duas filhas. Uma chamada Leia, a mais velha, e uma mais nova, chamada Raquel. Então Jacó se apaixona pela filha mais nova, chamada Raquel. E ele faz uma proposta para o tio. Ele diz, olha, você me dá a mão da sua filha? Ou seja, você quer a filha de alguém, tem que ter um negócio. Ele diz, olha, ele não tinha o que oferecer, ele não tinha nada. Então ele disse, eu me disponho a trabalhar 7 anos como servo. O servo não tem direito a nada. 7 anos sem salário. Onde eu vou produzir para você, eu vou enriquecer você, eu vou melhorar a sua situação para casar com a sua filha. Vamos começar então? Eu quero falar contigo hoje sobre isso. Quanto vale quem você ama? Gênesis 29, versículo 16. A Bíblia Sagrada diz assim, ó. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia. E o nome da menor era o que, pessoal? Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel, ela era de formoso o quê? Semblante. Ela era de formoso semblante, formosa à vista. Gênesis 29, versículo 18 agora. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. 19. Então disse Labão, olha o que ele falou, melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Versículo 20, o que diz a Bíblia? Assim serviu Jacó. Quanto tempo? 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Bom, ele foi lá, serviu 7 anos. Agora chega um momento que ele tinha que casar com ela. O que vai dizer o versículo 21? E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-la e entrou a ela. E Labão deu sua filha Zilpa, por serva Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã que Jacó viu que era Leia, pelo que ele disse a Labão, por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Agora olha a proposta que ele vai fazer para o Jacó. Cumpre a semana dessa, ou seja, da Léia, se vai mais 7 anos. Então te daremos também a outra, ou seja, tu vai poder ter a Raquel, se tu trabalhar mais 7 anos. Pelo serviço que ainda, outros 7 anos, fizerem o que, pessoal? Servires comigo. Então presta atenção, o que eu estou falando contigo hoje é, quanto vale quem você ama? Quanto vale quem você ama? Quanto vale o seu familiar? O que você está disposto a fazer pela sua família? Por que, pastor? Porque o Jacó, ele se propôs, ele deu a palavra dele, fez uma obrigação de trabalhar 7 anos como servo sem receber um centavo. Você trabalha no sol, no frio, no calor, na chuva, no verão, no inverno, juntando esterco de animais, guiando animais, pegando o animal que cai no buraco, levando para o campo, trazendo de volta para o curral, aguentando os outros funcionários, porque ele virou servo, aguentando o chefe, que às vezes cobrava coisas dele e talvez exigia, e tanta pressão para que ele produzisse. Ele ficou 7 anos produzindo para aquele homem. Quando chega ao final dos 7, ele deveria casar com a Raquel, ele é enganado pelo tio. O tio dele vai lá e oferece quem? A Leia. Irmão, o Jacó tinha tudo para ter desistido. Jacó tinha tudo para desistir. Porque ele foi enganado. E se ele chegasse para Raquel e dissesse, Raquel, não vai dar. Eu trabalhei 7 anos. Eu vou pegar a Leia, que ele deu para ele, ou se quiser rejeitar, não sei. Vou pegar a Zilpa, a serva, e eu vou embora. Eu preciso fazer a minha vida.
Eu trabalhei 7 anos de graça. Chega um dia que você tem que trabalhar para quem? Para você. Você precisa fazer a sua vida, você precisa. Agora você tem uma família para sustentar. Eu trabalhei 7 anos. Se ele chegasse para Raquel e dissesse, olha, eu estou indo embora. Sabe o que ela faria? Ela aceitaria. Porque era justo diante do que o pai dele fez. O pai dela, perdão. Era justo diante do que o pai dela fez, ele ia embora. Ela ia entender, ela ia aceitar. Não, tudo bem. Você tentou, você lutou por mim, mas, diante da situação, ela iria entender. Então, ele poderia ter desistido. Sabe o que eu vou dizer? Ele não desistiu. Ele provou para Raquel que ele amava ela. Porque os primeiros 7 anos foi a obrigação, foi a palavra que ele deu. Os outros 7, ele trabalhou por amor. Ele mostrou o quanto ele amava aquela mulher. Porque ele trabalhou mais 7 anos, ele trabalhou por amor. E o que eu quero falar para ti? Ele tinha tudo para desistir. Por quê? Porque o Labão enganou ele. E talvez você tenha muitos motivos para desistir. Você tem muitos motivos para desistir. Eu não sei do que você pensa em desistir. Mas eu quero te dizer que você não pode deixar o Labão te enganar. Com o que o Labão fez com Jacó, ele tinha motivos para desistir. E às vezes o diabo está tentando colocar motivos para você desistir. Mas sabe quando que eu mostro o meu amor? Quando eu resolvo continuar. E é aí que eu mostro o meu amor. Talvez você tenha muitos motivos para desistir do seu casamento. Você tem muitos motivos para desistir da sua esposa, para desistir do seu marido, para desistir dos filhos. Às vezes a gente tem motivos para desistir do nosso ministério. Mas a gente mostra amor, não é quando desiste, é quando você continua. Porque o Jacó trabalhou 14 anos sem ganhar nada. E ele poderia ter dito, não, eu me matei. Ele tinha desculpa para dar. Eu dei o meu tudo, eu me matei, eu trabalhei no sol, eu cansei. Não, eu estou desistindo. E talvez você vai dizer, pastor, eu me matei por esse homem, eu me matei por essa mulher, eu me matei por esse filho, eu me matei pelo que Deus me deu para fazer, eu estou desistindo. Só que ele não desistiu. Ele trabalhou 14 anos sem receber nada. Depois dos 14 é que ele vai trabalhar para ele, vem, continua os fatos, até que ele enriquece e vai embora. Mas 14 anos ele trabalhou sem receber nada. A minha pergunta é, quanto vale quem você ama? Ele mostrou para Raquel que ela valia. Mais 7 anos da vida dele, sem receber nada. A gente tem muitos motivos para desistir de muitas coisas na vida. De muitas coisas na nossa vida. Talvez desistir do seu sonho, desistir do seu chamado, desistir do seu casamento. Talvez você vai dizer, eu fiz de tudo por essa mulher, fiz de tudo por esse homem, fiz de tudo por essa pessoa, pastor. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Temos muitos motivos para desistir, mas o que eu quero dizer é, não deixe o engano do Labão fazer você desistir. O Jacó trabalhou 14 anos sem receber nada. A minha pergunta é, você está disposto a amar quanto tempo sem ser amado? Você está disposto a ajudar quanto tempo sem ser ajudado? Você está disposto a se dedicar quanto tempo e não ver ninguém se dedicando como você se dedica? Você está disposto a continuar orando quanto tempo sem ver nenhum resultado? Ele ficou 14 anos sem receber nada. Quanto tempo você está disposto a servir sem receber nada? Quanto tempo você está disposto a se dedicar sem eles fazerem nada por você? Às vezes, ao contrário, eles estão sendo injustos com você, porque o Labão foi injusto com ele. E diante da injustiça, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas sabe quando é que eu mostro que eu amo? Não é quando eu desisto. Eu mostro que eu amo quando eu continuo. Mesmo que ninguém me apoie, que ninguém me ajude, que ninguém me devolva nada, mesmo que todo mundo seja injusto comigo, eu demonstro o amor, não é quando eu desisto. O meu amor é demonstrado quando eu continuo. Por isso que eu estou perguntando, quanto vale quem você ama? Jacó mostrou para aquela mulher que ela valia 14 anos da dedicação dele, do empenho dele, dos dias dele, da vida dele, sem ele receber nada dela. Sem ele receber nada. Quanto tempo você é capaz de continuar lutando pelo teu casamento, quando humanamente parece que ele terminou? Quanto tempo você é capaz de ficar lutando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, quando parece que eles não mudam, que eles não têm jeito? Quanto tempo você é capaz de continuar orando,
sem ver nenhum resultado. A pergunta que fica é: quanto vale quem você ama? O seu amor não é demonstrado com palavras. O amor do Jacó foi demonstrado com quê? Com obras. Amor é demonstrado com serviço. O quanto eu estou disposto a me doar e a me entregar sem receber nada. Quanto eu estou disposto a me doar, a me entregar, me dedicar sem receber nada. O Jacó caminhou a 2ª milha. A 1ª milha foi obrigação, foi a palavra que ele deu. Agora a 2ª milha ele não era obrigado a caminhar. Ele podia ter pegado a Léia e podia ter ido embora. Mas o Jacó, ele caminhou a 2ª milha. E às vezes é o que está faltando na nossa casa. Demonstre o seu amor. Esteja disposto a amar, mesmo que você não receba nada. Esteja disposto a orar, mesmo que pareça que as orações não estão funcionando. Esteja disposto a servir, mesmo que ninguém sirva você. Continue, porque depois de 14 anos, Jacó colheu cada dia que ele plantou. E se nós não pararmos, nós vamos colher cada dia que estamos plantando. Vamos comigo no livro de Gálatas, capítulo 6. Quanto vale quem você ama? Quanto você está disposto a lutar? O quanto você está disposto a se dedicar? O quanto você está disposto a dar o seu melhor? A continuar lutando por essa pessoa, lutando por ele, lutando por ela? Quanto você está disposto a batalhar? Pastor, mas eu não estou vendo o resultado. Pastor, mas ninguém muda. Pastor, mas aquele homem continua igual. Quanto você está disposto a lutar? Gálatas capítulo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Ninguém achou. Ninguém falou glória a Deus aí. Vou esperar você achar então para a gente começar aqui. Ninguém falou nada, ninguém achou. A pergunta que fica é: quanto vale quem você ama? Quanto você está disposto a se doar? Ah, pastor, mas ninguém recompensa, ninguém. Continua. Jacó colheu os 14 anos, porque ele teve uma grande família, ele teve a esposa por quem lutou tanto. E ele não fez a obrigação, ele foi além da obrigação. Se ele fosse embora depois dos 7 anos, Raquel entenderia. Mas quando ele decidiu ficar, ele demonstrou para aquela mulher que ele amava ela. Está na hora da gente se dedicar mais pela família. Quanto a sua família vale? Só as suas palavras? Não basta, não serve para nada. O que tem que acontecer são as suas obras. Vamos lá, Gálatas 6. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então olha o que diz o versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Vamos junto com o pastor. O que diz o 9? E não nos cansemos de fazer o bem. E olha o que a Bíblia diz, vamos lá. Porque ao seu tempo faremos o quê? Então a colheita não vem no nosso tempo. O tempo do Jacó eram 7 anos. Mas Deus foi lá e Deus permitiu a injustiça. Porque tudo coopera para o nosso. Deus permitiu. Às vezes a gente acha que é o diabo. Ah, o diabo está usando essa pessoa. Não, Deus permitiu. Para ver até onde você vai. Para ver quanto vale quem você ama e o quanto você está disposto a lutar por alguma coisa. Porque quando a gente não tem que lutar por algo, a gente não dá valor para aquilo. Agora, quanto mais você tem que lutar por alguma coisa, mais você vai valorizar aquilo. Porque você sabe o preço que você pagou para ter aquilo. Então olha o que a Bíblia diz, vamos lá, todo mundo junto? Como é que diz a Bíblia? E não nos cansemos de fazer o que, pessoal? Pastor, eu estou cansado. Você acha que o Jacó não cansou? Mas todas as vezes que você cansar, você precisa chegar diante de Deus e dizer para Ele: me dá força, porque o Senhor não me chamou para desistir. O Senhor me chamou para ir até o fim. Todas as vezes que você estiver cansado, você tem que dobrar o seu joelho e buscar Deus. E dizer: Deus, eu amo a minha família. E eu não vou parar. Não esqueça o que eu vou te dizer. O diabo nunca te venceu. Foi você que desistiu. Porque enquanto você estiver decidido a lutar, Deus está contigo e você vai vencer. O trabalho dele é te convencer a parar. Por isso que a Bíblia está dizendo, vamos lá? E não nos cansemos de fazer o que, pessoal?
o bem. Quando eu estiver ficando cansado, eu tenho que dobrar o joelho. Eu tenho que falar com Deus, porque Deus é aquele que pode renovar minhas forças. Deus é aquele que pode me ajudar. Quando eu estiver desanimando, quando eu estiver me sentindo fraco, eu tenho que chegar diante de quem? De Deus. Dobrar o meu joelho, chegar lá, me derramar, fechar a porta do meu quarto. Senhor, me ajuda. Eu ando cansado, estou com vontade de desistir, eu só estou com pensamentos ruins. Na sua cabeça, tem 2 salas. E você tem que escolher qual das 2 você vai frequentar. A sala onde você só lembra de coisas boas da sua família, do seu casamento. Você só lembra de elogios. E a sala, que é um pouquinho do lado dessa, onde a gente só lembra das coisas ruins e só estão escritas nas paredes coisas ruins. Você tem que escolher qual das 2 você vai frequentar. Qual das 2 você vai parar a maior parte do tempo? Tem aquela sala que você entra e começam a vir as memórias da fase do namoro, da fase do noivado, do início do casamento, o crescimento dos filhos. Você lembra que você falava para sua esposa, bah, o teu olho é bonito, o teu cabelo isso, bah, tu é isso, tal, aqueles elogios. Essa é a sala que você só tem lembranças boas. Mas tem a outra que ficam as lembranças ruins. E fazer o quê? A gente tem que aprender a lidar com memórias. Deus criou você com elas. E você tem que escolher qual das 2 salas eu vou escolher. Das boas memórias ou das ruins. Quando os problemas surgem, eles tentam empurrar você para a sala ruim. Porque eles sabem que olhando para aquelas paredes, para aquelas lembranças, para o que tem ali, você vai desistir. O Espírito Santo, ele sempre tenta te levar para a sala das boas memórias. Para mim lembrar do casamento, lembrar das coisas boas, lembrar de tudo que o seu cônjuge, sua família e seus filhos fizeram. Porque ele sabe que essa sala, ela te dá força para sair dali e lutar pela sua família. Você tem que fazer uma escolha. Jacó disse, eu não vou parar. Eu vou trabalhar mais 7 anos, sem ganhar nada, porque eu amo ela. Você ama a sua família? Quanto tempo você está disposto a se doar, sem receber nada do seu familiar? Quanto tempo você está disposto a orar, sem ver nenhuma mudança? Mostre o seu amor, com obras. Aí diz a Bíblia, vamos lá? Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. E não nos cansemos de fazer o que, pessoal? O bem. Pastor, eu estou cansado, ore, se renove, busque forças no Senhor, se aproxime dele. E daí diz aqui, porque ao seu tempo. O tempo do Jacó era 7 anos, mas quanto é que foi o tempo de Deus para ele? 14. O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes você acha que as coisas estão dando errado. Irmão, tudo está na mão de Deus, nada está dando errado. Deus está preparando você, que não é no seu tempo, é no dele. Ele está querendo me ensinar alguma coisa, ele está querendo ver quanto tempo eu vou servir sem ganhar nada. Quanto tempo eu vou me dedicar sem receber nada. Porque é fácil viver o meu tempo. Porque o meu cérebro fica dizendo para mim, são 7 anos, falta só mais 1, faltam só mais 6 meses, faltam só mais 3. E aquilo ali vai virando uma obrigação. E Deus não quer que você caminhe a obrigação. Agora, quando ele descobriu que ele ia ter que ficar mais 7, ele tinha uma escolha. Ou eu paro pela obrigação, ou eu vou caminhar a 2ª milha. Aí diz aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Agora, olha o detalhe do versículo bíblico no final do 9. Se não houvermos, o quê? Se você não parar. A colheita é garantida para quem não desistir. A colheita é garantida para quem mesmo que for se arrastando, for até o fim. A colheita é garantida para quem continua. A colheita é garantida para quem vai até o fim. Não importa como é que você chegou lá, se foi caminhando ou se arrastando, mas você vai receber. Só vai perder a colheita que Deus tem quem desfalecer, quem parar no meio do caminho, quem desanimar, quem desistir. E tudo que acontece no meio do caminho faz parte do plano de Deus, nada fugiu do plano dele. Eu tenho que ir até o fim. Não desista, continue, demonstre o seu amor pela sua família. Olha o que Jesus falou em Mateus 5, vamos lá com o pastor. Novo Testamento. A pergunta é, quanto vale quem você ama? Raquel valia 14 anos da vida do Jacó sem receber nada. Quanto tempo você está disposto a lutar pelo marido, pela esposa, pelo casamento, pelos filhos, pelo que Deus te deu? Lute. Quanto tempo você está disposto a lutar? Mateus 5. Todos acharam? O que você está disposto a enfrentar? Jacó enfrentou a injustiça, mas ele não parou.
Mateus 5,41. Não deixa o Labão te vencer. Vença o Labão. Aí diz o 41, vamos lá, Mateus 5,41. Todos acharam? O que a Bíblia Sagrada diz? E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, o que Jesus disse? Vai com ele 2. Jesus está falando, faça o dobro. Faça mais do que pediram para você. Eu casei para ser feliz. Faz mais do que isso. Eu casei para fazer alguém feliz. E quando eu caminhar a 2ª milha, quando eu fizer alguém feliz, eu vou ser feliz. Agora, enquanto eu quero ser feliz, eu estou fazendo a obrigação. Porque eu quero ser feliz, eu estou casando por egoísmo. Quando você chegar em casa, você vai sentar no sofá, olhar a TV, olhar filme, olhar futebol e não vai dar bola para o seu cônjuge. Você vai ficar no seu celular jogando joguinho e não vai dar bola para a sua família. Porque você casou por egoísmo. Às vezes por uma necessidade. E não para caminhar a 2ª milha. E a Bíblia diz, vamos ler? Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele quantas? Quando a esposa faz a comida por obrigação, a gente já sabe como é que fica. Fica daquele jeito, né, pessoal? Às vezes a mulher foi para a cozinha só por obrigação. Fica daquele jeito, a família toda sente. Agora, quando ela vai para a cozinha e caminha a 2ª milha, tudo muda, pessoal. A comida, você sente o cheiro lá na esquina quase. Você já vem pelo cheiro, sabe? E naquele desenho antigamente, você vinha voando. Você vai chegando em casa pelo cheiro. Termina a janta, o almoço, o que for, você já está feliz. A esposa olha e diz, olha, guarda espaço aí. Porque tem o quê? Tem mais sobremesa. Puxa vida, você está fazendo alguém feliz. Então Jesus está dizendo, você vai caminhar uma milha, caminha quantas? Irmão, Jacó caminhou a 2ª milha, e a 2ª milha você demonstra para a família que você ama eles. Tem coisas na sua casa que não são a sua obrigação, mas que você precisa fazer. Tem coisas que não é mais sua obrigação, mas Jesus disse, caminhe a 2ª milha. Vamos em 1 João capítulo 3, lá no final da Bíblia. Primeira João, final da Bíblia. Você está entendendo, pastor? Então, quanto vale quem nós amamos? Jesus disse em João 15:13, não há um amor maior do que esse, de você dar a sua vida para alguém. Se doe pela sua família. Se doe em oração por eles. Lute, demonstre o seu amor com obras. Aí diz 1 João 3,18. Vamos ler com o pastor o 18? Meus filhinhos, o que a Bíblia diz? 1 João 3,18. Não amemos de palavra e nem de língua. Mas olha o que diz a Bíblia. Mas por obra e em verdade. De novo, meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua. Mas como é que ele diz? Mas por obra e em... Então o amor não são palavras. O amor é demonstrado com o que, pessoal? Com obras. Irmão, depois dos 7 anos, quando Jacó acorda, ele foi enganado. Não é a Raquel que está ali, é a Leia. O Jacó tinha tudo para desistir. Talvez você tenha muitos motivos para desistir de alguma coisa. Não deixe o Labão te enganar. Faça o que o Jacó fez. Mostre para Deus que essa pessoa tem valor para você. Que o que Deus te deu vale muito mais. E que você está disposto a pagar o preço, a caminhar a 2ª milha, a lutar quanto tempo for necessário, mesmo que você não receba nada em troca por isso. Guarda no seu coração. Quanto vale quem você ama? O que você está disposto a fazer? Quanto tempo você está disposto a servir sem receber nada? Demonstre o seu amor com obras. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.